Já tinha esquecido. Valdaora chegou aí também. Vai participar com a gente. E semana passada a gente aprendeu sobre a prova que Deus colocou a Abraão. A gente viu, né, que a fé de Abraão foi provada. Deus pediu a ele que ele fosse com Isaac, subisse ao monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac, que ele fosse dado, né, ao Senhor em sacrifício. E Abraão, ele correspondeu a esse pedido, né? Não negou a sua fé a Deus, em Deus, e levou lá no Monte Moriá seu filho Isaac para ser sacrificado. E, graças a Deus, no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, Deus proveu um sacrifício que foi o carneirozinho que a gente viu que estava amarrado lá entre as plantas, lá pelo chifre. E aí não precisou ele sacrificar o filho, seu filho Isaac, o filho a quem ele amava, porque Deus, em sua misericórdia, proveu um sacrifício. Isso a gente viu semana passada, né? Então, nesse tempo que aconteceu isso aí, a gente sabe que Abraão, Abraão ele já estava bem velhinho, ele e Sara já tinham mais ou menos uns 100 anos de idade, tanto ele quanto a sua esposa Sara já tinham mais ou menos uns 100 anos de idade, né? Ou mais. E aconteceu que Sara morreu. Sara veio a falecer e Abraão foi, comprou uma terra, um lugar, né, para sepultar a sua esposa Sara. E aí ficou somente Abraão e Isaac. Sara já era de idade, Abraão também. E Deus recolheu Sara e ficou só Abraão e Isaac. E Isaac cresceu nesse tempo, né? Cresceu. E Odal chegou aí, bacana. A gente já está aqui começando a nossa história sobre Abraão e Isaac. A gente está dando continuação aqui à história. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Isaac e do casamento de Isaac com a sua esposa, que a gente vai descobrir o nome dela logo logo, daqui a pouquinho. Então Sara faleceu nesse tempo, ficou somente Abraão e Isaac. E Abraão desejou, né, decidiu que Isaac cresceu, que decidiu, como ele já estava velhinho, casar o seu filho Isaac, né? Sara já tinha falecido, como a gente viu. Só que aí ele queria arrumar uma esposa para Isaac, seu filho. Só que tinha um porém, né? Essa esposa tinha que ser parente de Abraão. A esposa para Isaac não poderia ser de nenhuma outra família que não fosse da família de Abraão, né? Não poderia tomar a esposa para Isaac do povo da terra que Abraão estava morando, né? Que era Canaã. A gente viu que ele saiu lá da terra de Ur dos Caldeus, né? Deus disse a ele que ele deveria sair da sua parentela, né? Da terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, que era Canaã. E nesse tempo eles estavam morando aí em Canaã. E eles não tinham parentes aí. Os parentes de Abraão ficou lá na terra que ele deixou, lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus. E Deus disse que Abraão não deveria, e Abraão disse que não deveria tomar esposa para Isaac do povo de Canaã, deveria ser dos seus parentes. E aí o que Abraão fez? Ele chamou o seu servo, que era o servo de Abraão, o servo mais velho da sua casa, né? E disse ao seu servo que ele gostaria que seu servo fosse à terra de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, de onde Abraão saiu, e buscasse uma esposa para Isaac, mas teria que ser da sua família, parente de Abraão. E ele deveria prometer isso a Abraão, que ele iria lá e buscaria uma esposa
da terra da família de Abraão. E aí o servo dele, né, o servo da família de Abraão falou assim, né, como é que eu, como é que eu vou encontrar essa pessoa né, lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, né? Como é que eu vou encontrar uma parente de Abraão para trazer para seu filho Isaac casar? Ficou pensando, preocupado. E Abraão disse a ele assim: não, pode ir, que o anjo do Senhor vai preparar tudo certinho, né? Então vai. Então o servo de Abraão, ele pegou, né, um bocado de camelo, acho que 10 camelos, pegou também uns bens, umas joias, né? E partiu lá para a terra onde Abraão morava, lá, que era na Mesopotâmia, para procurar uma moça que fosse parente de Abraão para seu filho Isaque se casar. E saiu toda essa caravana aí que a gente está vendo aí, ó, rumo à Mesopotâmia, a terra de Ur dos Caldeus, o servo de Abraão, e foi em busca aventurar encontrar essa esposa para Isaque, né? E quando eles foram, né? Aí o servo prometeu que iria, que faria do jeito que Abraão disse a ele, mas ficou preocupado, né, como ele conseguiria achar. Mas Abraão falou que ele pudesse ir, que o anjo do Senhor ia preparar tudo, ia dar tudo certo, né? E quando o servo de Abraão chegou lá na cidade, na Mesopotâmia, né, ele, ele foi e ele estava na beira de uma fonte, perto de uma fonte de água. E aí o que que ele fez, né? Ele chegou lá na cidade, não conhecia ninguém, ele orou a Deus, né? Ele falou assim, ele falou assim, ó Senhor, né? Pediu ajuda do Senhor, ó Senhor, me ajude, né? Me ajude a encontrar uma esposa para Isaac, né? Eu estou aqui, né? Nessa fonte de água, nessa cidade onde as mulheres vêm tirar água para beber. Então eu gostaria que a mulher, né, a moça a quem eu pedi água para beber, eu gostaria que, como um sinal, né, para eu saber que era ela respondesse assim, ó, bebe a água, falasse assim para o servo, né, bebe a água e eu darei também essa água para os teus camelos, para dar de beber aos teus camelos, não somente a ti, né, o servo de Abraão, mas também aos teus camelos. E esse seria um sinal de que aquela moça que falasse isso era a mulher, a moça com quem Isaac deveria se casar. Então ele orou a Deus que fizesse isso para ele saber qual seria a mulher, porque ali naquela fonte, naquele poço d'água, né, vinha várias mulheres com cântaros para encher de água e levar para beber, para dar de beber também aos animais. E aí ele ia ficar confundido sem saber qual seria a esposa de Isaac entre aquelas mulheres. Então ele orou a Deus para que Deus desse um sinal. Então a mulher que ele pedisse água e ela respondesse assim, ó, bebe esta água e eu darei também aos camelos. Essa aí seria a mulher que ele levaria para Isaac. Então, quando foi se aproximando, ele chegou nessa fonte, se aproximou uma moça, e essa moça era muito bonita, né? E quando ela se aproximou, aí ele falou assim, moça, me dá água para beber? Aí a moça respondeu assim para ele, ó, bebe e eu darei também aos teus camelos. Olha só, do jeito que ele orou o Senhor, a moça fez. Então ele bebeu a água, quando ela deu, colocou no copo dele, ele bebeu. Aí ela voltou lá na fonte de novo, buscou mais água e deu para os camelos do servo de Abraão beber. Aí nesse momento ele começou a prestar atenção, falou: ó, eu tô achando que essa moça é a que vai ser a esposa de Isaac, porque eu orei ao Senhor e do jeito que eu orei, aconteceu. Eu disse a ela para me dar água e ela respondeu que me daria água e daria também aos meus camelos.
Então ele já ficou ali esperançoso porque parecia ser ela. Aí quando ela voltou, que deu água aos camelos, né? Ele, ele foi e deu a ela uns presentes. Deu joias, né? Deu uns vestidos a ela, ela colocou as joias no braço, né? Umas pulseiras bem bonitas, né? E aí ele perguntou assim, moça, de quem você é filha? Aí ela respondeu, eu sou filha de Naor, eu sou filha de Betuel, que é filho de Naor, irmão de Abraão. Olha só, a moça era parente de Abraão, como Abraão pediu que fosse. Abraão disse ao seu servo assim, ó, não traga esposa para Isaac que não seja minha parenta, tem que ser parente. E aí quando ele perguntou de quem ela era filha, ela respondeu que era filha de Betuel, e esse Betuel era filho de Naor, irmão de Abraão, ou seja, ela era prima de Isaac. Olha só, encontrou a moça. Então ele viajou de Canaã até a cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, e acabou, ó, Deus ajudou aí que ele encontrou essa moça nessa cidade, parente. Aí então ele perguntou a ela se ele podia passar a noite lá na casa dela. Aí ela falou: eu vou perguntar à minha família, aos meus pais. Então ela foi lá na tenda dele, na casa dele lá, dela lá, e perguntou ao pai dela se ele poderia passar a noite. E quando o irmão dela viu ela cheia de joias, né, que o servo deu, aí ele veio correndo, né? Veio correndo onde o servo estava à beira da fonte e chamou o servo de Abraão e pode ir lá para casa, vamos ficar lá, passar a noite lá. E chegando lá, ele desceu do camelo, né? Ele tinha levado 10 camelos e o irmão dela, de Rebeca, o nome dela chamava Rebeca, eu esqueci de falar o nome aqui, ó. O nome dela chamava Rebeca. E ele deu comida aos camelos do servo de Abraão, deu água, cuidou bem dos camelos e também preparou uma comida para o servo de Abraão. Só que o servo de Abraão falou assim, ó, eu não vou comer até eu explicar o que eu vim fazer nessa cidade. Aí chamou o pai, chamou a mãe de Rebeca, o irmão de Rebeca, né? O Rebeca era filha de Betuel, que era parente de Abraão. E aí ele chamou a família e contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, eu sou servo de Abraão. Abraão me pediu que viesse aqui a essa cidade procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí, como eu não sabia como eu ia fazer para encontrar a esposa para o seu filho Isaque, que deveria ser parente dele, eu orei a Deus e pedi a Deus que me mostrasse. E como eu orei, aconteceu. E agora eu estou aqui e descobri que ela e vocês são parentes de Abraão. E eu queria saber se vocês vão liberar ela para eu levar para ela se casar com Isaac, filho de Abraão. Então, ele contando essa história, o pai da moça, o pai de Rebeca e o irmão de Rebeca entenderam que o que estava acontecendo era realmente de Deus. Então eles disseram assim: olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar ela e se ela quiser ir, então eu abençoo ela e ela pode ir se casar com Isaac. Então ele, né, o pai dela, de Rebeca, e o irmão dela chamou Rebeca e perguntou a ela se ela queria ir. E a resposta dela foi sim. Ela disse que queria ir e queria se casar com Isaac, que estava lá na terra de Canaã. Então aí eles foram, dormiram nesse dia, né? E no outro dia ela pegou, né? O pai de Rebeca pegou as amas de Rebeca, que era quem cuidava de Rebeca, né? E pegaram todas as coisas dela e elas eles voltaram para Canaã para conhecer Isaac e se casar com Isaac. E assim ele fez.
o servo de Abraão trouxe Rebeca, né? E fez essa viagem toda de volta. E aí, quando eles estavam próximos a Canaã, chegando em Canaã, aí olha quem estava lá no campo, passeando, andando pelos campos ali em Canaã. Isaac estava lá e ele viu de longe um monte de camelo vindo. Ele ficou olhando assim, e aí Rebeca também olhou ao longe assim e viu um moço lá caminhando, passeando ali, perguntou ao servo de Abraão: quem é aquele moço que vem em nossa direção, que vem em nosso encontro? Aí o servo de Abraão falou: ele é Isaac, né? O que ele seria o esposo dela. Aí então eles se aproximaram, né? Ele conheceu a Rebeca conheceu a Isaac e eles se casaram. Então, como o Abraão disse lá para o servo dele que pudesse ir procurar uma esposa para Isaac, que o anjo do Senhor faria com que desse tudo certo, assim aconteceu. O servo de Abraão foi, encontrou entre várias moças ali que estavam pegando água, pegavam água ali na fonte. Ele encontrou essa moça e ela era exatamente a esposa preparada para Isaac. Era parente de Isaac, prima de Isaac, como Abraão determinou que fosse, e ela aceitou vir e eles se casaram. Então essa é a história de hoje, né? O casamento de Isaac e Rebeca, Isaac, filho de Abraão. Então, se as crianças entenderam a história ou tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade para perguntar e a gente vai responder. Se não, a gente também vai fazer algumas perguntas para vocês. Dal chegou aí, Dal deve ter alguma pergunta, eu também tenho, mas vocês, se quiserem entender um pouco mais da história, pode ficar à vontade para perguntar. Ok, crianças? Welton, vou fazer uma pergunta bem fácil aqui, Welton. Vamos lá. Tem uma Mas pergunta aí original. acho que você falou o nome do servo de Abraão. Alguém lembra o nome do servo de Abraão? Esse a gente viu, acho que na penúltima reunião, não foi, Dal? A gente Foi? aprendeu o nome dele, acho que foi Vitor, tinha acertado, viu? Me parece que foi Vitor que tinha lembrado. Então hoje você não falou, né? O nome dele não, né? Hoje não, hoje não. Hoje não. Mas a Então, gente já leu. É alguém fácil. lembra? Vamos ver se Alguém alguém lembra. lembra? Eu acho que na reunião que a gente leu a respeito do servo de Abraão, acho que, se eu não me engano, foi Vitor quem tinha acertado. Então vamos encontrar aqui para a gente relembrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Quer compartilhar aí, Welton? A Bíblia? Você está Então, falando? é no capítulo 15. É o quê? Gênesis É no 15? capítulo 15 de Gênesis, que a gente vai ver lá como era o nome dele. Bora lá. Gênesis capítulo 15. Aí, Welton. Olha aí, ó. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno?
Eliezer. Olha aí, a gente lembra que a gente passou por aí? Por essa história? Aí era o servo de Abraão e ele se tornou o servo, nessa história de hoje, a Bíblia fala de o servo mais velho da casa de Abraão. Era ele, ó, Eliezer. Quem Agora, lembra? Sim, pode falar. agora todo mundo já sabe, hein? Vamos lembrar. O servo de Abraão se chama Eliezer. Pode falar, Welton. Pronto, é isso aí. O servo de Abraão se chama Eliezer. E eu queria saber se alguém se lembra que nesse tempo aí que Abraão pediu a Eliezer que fosse buscar uma esposa para Isaac, onde morava a família dele, Abraão estava morando em Canaã, que foi a terra que Deus prometeu dar a Abraão. Então ele já estava lá com Isaac, Sara já havia falecido, e eles estavam morando lá. E ele pede Eliezer que fosse buscar uma esposa para seu filho Isaac na terra dele, onde ele morava, onde estava a família dele. Quem se lembra onde é que Abraão morava antes de ir para Canaã? De onde é que ele saiu? Quem se lembra do nome da cidade? Um nomezinho pequenininho, Wesley já contou aqui pra gente também. Eu falei aqui hoje. Um nomezinho de duas letrinhas. Quem se lembra? Senão a gente vai recordar de novo. Eu não sei não, irmão, mas aí é que o senhor falou duas letras, mas aí... Eu não sei se eu tô falando certo não, mas... Canaã? Não sei se eu tô falando certo, mas acho que não é não. Vamos lá no versículo 11. Ou no capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11, deixa eu ver se eu encontro aqui. É no versículo 28. Eu acho que. E o nome da cidade, eu acho que o versículo não é esse, mas o nome da cidade tá aí, ó, essa letrinha aí, ó, duas. A cidade chamava Ur dos Caldeus. Agora vamos encontrar, deixa eu ver se eu encontro o versículo que vai falar que Abraão, deixa eu ver, sai dessa cidade aí, ó, quer ver? Pra gente conhecer melhor. Deixa eu encontrar aqui. É o 31, Dal. A gente vai ler o 31. Olha só. Irmão, Oi, meu pai, ele foi ali rapidão, ele vai tá falar. ok. Ok, dele. Então, olha só a cidade, olha. O capítulo 11 de Gênesis, no versículo 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a terra Arã e habitaram ali. Então a terra de Abraão, a terra de nascimento de Abraão, onde morava Abraão e toda a sua família, era essa cidadezinha aí, ó, Ur dos Caldeus. E daí ele saiu para a terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu dar a ele. Então, quando ele queria uma esposa para Isaac, foi nessa terra aí que ele mandou buscar a esposa, Rebeca. Porque a família de Abraão morava nessa terra, Ur dos Caldeus. E Abraão estava morando nesse tempo com Isaac e Sara na terra de Canaã. Essa terra aí foi dada a Abraão por Deus. E até hoje, o povo de Deus, que são descendência, lembra que a gente falou que
que Deus prometeu a ele dar uma descendência numerosa, então até hoje o povo de Deus, que é descendente de Abraão, mora nessa terra aí, ó, em Canaã, que é lá na Palestina, lá em Jerusalém, naquela região ali, ó. Até hoje eles moram lá, foi uma promessa de Deus. Eles estão sem a posse da terra porque eles foram desobedientes a Deus e tem outras pessoas lá lutando, brigando por essa terra com eles. Então eles ainda não conseguiram tomar posse definitiva dessa terra porque eles desobedeceram a Deus, então agora eles estão sem essa terra e estão lá como invasores, mas eles serão proprietários definitivos dessa terra de Canaã quando o Senhor voltar e destruir todos os inimigos deles, né, do povo de Deus, que são descendentes de Abraão, e aí o Senhor Jesus vai dar a posse da terra de Canaã definitivamente para eles. Então, nesse tempo aí, que Abraão quis casar a Isaac, foi na terra de Ur dos Caldeus que ele foi buscar uma esposa para Isaac, e ela se chamava como? Quem lembra o nome dela? Quem se lembra o nome da esposa de Isaac que Abraão mandou o servo buscar? Rebeca. 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 Justamente, parabéns, viu, Ângelo? E também foi, acho que Ludmila respondeu aí. Rebeca era o nome da esposa de Isaac. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Quem se lembra o que Rebeca foi fazer na fonte? Quem se lembra quando o servo de Abraão chegou na fonte, ela estava lá para fazer uma coisa. Quem se lembra o que era? Para levar água para os camelos? E isso sempre ela ia, as mulheres iam ali buscar água, tanto para beber quanto para dar aos animais, né? Eles sempre criavam animais, tanto para viajar, deslocar de região em região, que eles eram peregrinos, né? E aí eles viviam viajando, armavam suas tendas num lugar, passavam um tempo, depois desfaziam tudo aquilo ali, jogavam no lombo dos camelos e viajavam para outros lugares mais distantes e iam pulando de lugar em lugar. E aí eles pegavam água, né, tanto para eles, para o uso deles, tomar banho, cozinhar, beber, como também para dar aos animais. E essa tarefa, olha só que interessante, quem faziam eram as mulheres, não eram os homens, eram as mulheres. E nesse dia aí, Rebeca estava lá para pegar água e o servo de Abraão estava lá para procurar, buscar uma esposa para Isaac e encontrou Rebeca. Mas era isso aí, viu, Rafa? Justamente. Muito bom. E o servo de Isaac e o servo de Abraão, quando encontrou Rebeca, deu uns presentes para ela. Quem se lembra que presente foi? Foi uma boneca. Quem se lembra? Que presente Rebeca recebeu do servo de Abraão? Vamos ver se alguém lembra. Vou pedir Adriele para colocar, deixa eu ver no capítulo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente recordar, viu? Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho. É capítulo 24 de Gênesis, Adriele. Deixa eu ver aqui se eu. Ah, voltei aqui.
capítulo 24 de Gênesis. Deixa eu encontrar aqui para a gente ler esse versículo. Hum, peraí, rapidão. É o 53, o 52 e o 53 dele. Quem gostaria de ler esses dois versículos? O 50, ó, 24, 52 e 24, 53. Quer ler, Heloísa? Ah, DL quer ler. Então vamos lá. DL vai ler. E aconteceu E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Olha aí, então é nessa versão de ele fala que o presente que o servo de Abraão deu a Rebeca foram vasos de ouro, né? De vasos de prata e vasos de ouro. Na minha versão, tá? E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então Rebeca recebeu do servo de Abraão aí joias e vestidos. Ele levou para presentear Rebeca quando encontrasse. Então, agora são 8h40 e essa foi a história de hoje, né, sobre o casamento de Isaac. E agora a gente tem 18 minutinhos e eu queria saber de vocês se alguém de vocês quer trazer algum versículo para a gente hoje, depois da história. Quem gostaria de lembrar? Ângelo, Heloísa. Quem se lembra de algum versículo que gostaria de ler para a gente? Ou ler, ou se souber de cabeça, trazer para a gente recordar. A gente já tem alguns versículos aqui que a gente já leu e já aprendeu. João 3,16, João 5,24, a gente já leu, já aprendeu. João 6,37, Efésios 2:8. Quem gostaria de recordar algum desses? Para a gente refrescar nossa cuca com os versículos da Bíblia. O Elton, Oi, Dal. aí eu vou começar um versículo, vou chamar alguém para completar, viu? Pronto, Se tá bacana. atento mesmo, se tá gravando, vamos ver se a memória da cachola tá boa, viu, Elton? Vamos lá. E eu só vou botar o versículo depois. Está aqui pertinho, olha. João 3. Ó, vou fazer o suspense aqui, ó. Ó, João Suspense. 3. O capítulo é 3. O capítulo é 3. 3. É o versículo 16. Está depois do 15 aqui. Ixi, esse tá facinho, facinho. Eu quero ver. Deixa eu ver o que aqui está aqui. Aqui tem. Esse aí eles vão falar de cabeça. Não vão nem pescar. Eu vou começar e vou chamar alguém aqui para falar. Deixa eu ver aqui logo quem é que eu vou chamar. Tá. Vou chamar Esther. Ô, Esther, você tá aí, Esther?
Fala aí comigo, Esther. Sim, Esther está aqui. Vamos ver se Esther já gravou esse versículo. Eu vou começar, Esther. E aí você pega a ponga e termina o versículo, viu? Vou começar aqui, ó. João 3,16. Esse é o versículo mais conhecido no mundo. Um dos mais conhecidos, viu? Eu vou começar, presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora é você, Esther. Que Deus é Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha! Muito bem, Esther. Olha o Elton. Então, O like joinha aí. aí também acontecendo. Tá pensando que Então, joinha joinha aí, Esther. cantando? Muito bom, viu? Olha o Elton. A cachola tá boa dela, viu? A memória ali, é? Não tô com essa Maravilha. memória, não. É, o Elton. E agora, Elton, quem é que você vai chamar aí para completar um seu? Vamos lá. Deixa eu ver. Heloísa tá aí, não tá, Heloísa? Você quer recordar um Sim. versículo? Vou falar um facinho aqui, viu? Tá em Atos. Atos 16. Esse é facinho, facinho. Mamão com açúcar. Atos 16. Aí desce um pouquinho mais, dá, vai. Mais um pouquinho. Aí vai até o 30, dá. Aí, opa, aí, tá bom. Tá pertinho aí, tá facinho. Ó, o suspense aqui, ó. Não pode chegar lá, Ó. hein? Você quer ajuda, Heloísa, ou não precisa? Quer que eu comece e você termina? Ou você já sabe? Eu já sei. Opa, vamos lá. Então pode ficar à vontade. Depois a gente vai conferir. Quando quiser, pode falar, viu, Heloísa? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Será? Será possível, Dal? Tchan, tchan. Será Ó, o possível que assim suspense. for? Tchan, tchan, tchan. Atos Atos 16, 16, 31. 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Maravilha, Heloísa. Muito bom, Filha viu? Luísa. Certíssimo. Poxa, joga um joinha aí para ela também. Deixa eu ver, vou Na copiar o busca. joinha. Muito bom, viu? Aqui eu pegar o de Welton aqui, que é baratinho. O joinha e vou copiar aqui. É. Manda o Pix Promoção, depois, pode ficar tranquilo. promoção de fim de ano. É. Olha, ó, tá todo mundo com a cachola boa, Welton. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Muito bom, viu, Heloísa? Gostei, viu? Agora, Welton, eu vou falar aquele da semana passada. Vou botar só o comecinho, quero ver quem se lembra, viu? Vou ver aqui o que é que eu vou chamar. João 14, vou botar primeiro aqui, ó. João E 14. Esse eu lembro, viu, Dal? João 14, Esse eu lembro 6. da semana passada. E no suspense aqui. Não manda eu falar não que eu ganho um joinha, viu? Aqui está em Atos. Deixa eu botar aqui direitinho que tá errado, hein? Rapidinho. João 14, eu vou acompanhar aqui também na minha Bíblia. Opa, quase que aparece. Aí, João 14, 6. Deixa eu ver o que é que eu vou chamar aqui. Ludmila. Ludmila, tudo bem, Ludmila? Deixa eu ver Ludmila falando comigo. Tudo. Tudo certinho? Aham. Vamos ver se a memória da cachola está boa, viu? Vou começar com o versículo e você termina. esse é Tá. fácil, viu?
Vou começar aqui agora. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Agora você, Ludmila. A verdade e a vida. Quem não vem por mim. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Não, peraí. Não. Oi, mas que. Ninguém Tá vem a quase, mim. tá quase, tá quase. Tá Tá no chegando, tá caminho quase certo, tá no caminho certo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aê, vamos conferir. Aê! O Muito Elton, vamos ver bom. se foi isso mesmo, viu? Deixa ela falar de novo antes da gente conferir. Vou começar aqui de novo, Ludmila. Tá. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, agora você. A verdade e a vida. É. É. Oh, meu Deus, eu esqueci de novo. É. Ninguém vem ao Pai. Se não. Peraí, esqueci. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por mim. Ih, irmão, esqueci. Será que tá certo, Elton? Tô Ô, meio. Léo, Vamos ver esse negócio direito, Elton? Será? bora lá. Vamos lá. Bora ver se Ludmila. Negócio aí, Quer, vamos ver quer aqui. arriscar de novo, Ludmila? É, Para ver se. Quer deixa arriscar eu ver. mais uma vez? Linda. Vamos lá. Eu sou Ó, com a minha verdade e a vida. Ninguém me conhece, não é por mim. É assim? Eu sou a verdade. Não, eu sou. Eu sou a verdade. Não. Não, Calma. irmão, fala de novo aí pra me lembrar de novo. Ludmila, sabe assim, ó, 99,9,9% tá certo. Falta uma coisinha só aí. É porque tá com a cabeça no céu. Vou pegar o iníciozinho de novo e vou deixar com você. Tá bom. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí sim. Bora conferir, Elton. Certíssima resposta. Vamos Tchan, lá? tchan. Olha, 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 a suspense, a suspense. Olha, tá chegando. Olha, agora aí, rapaz, tá com a memória boa mesmo, viu? Foi no tomo, mas chegou, Elton. Olha lá, olha. Tava só Disse, esquecendo o caminho, tava pulando só disse-lhe Jesus, eu sou a verdade. Tava esquecendo uma palavrinha só. olha, mas vamos desse joinha para ela aí. Tô gostando. Oi, Cadê vamos meu lá. joinha? Olha, cadê meu joinha que tava aqui, rapaz? Sumiu. Oxe. Agora aqui, aí. Opa! Aí, Ludmila. Disse-lhe Jesus. É bom falar assim corrido que a gente olha, não esquece mais. Ó. A gente fala umas 3, 4, 5, 10 vezes, ó. E aí grava. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí depois fala de novo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora você, Ludmila, fala aí corrido lá, pra gente gravar junto. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora minha vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Deu para gravar o Elton agora? Aham. Tá vendo? Tem que ser assim, corrido. E o Elton, dá tempo para mais um ainda, viu? Mais um, mais 2 versículos, Elton. Mas Tá, gostei. eu vou pedir tu para botar aí em Efésios. Esse é facinho também, um só. Esse vai ser facinho. Efésios 2. Efésios 2. Aí sobe mais um pouquinho. Para no 7. Aí tá, no 7. Aí, tcharam. Aí, vamos lá. Quer escolher, Dal? Quem vai ser o Felizardo dessa vez? Deixa eu ver aqui. Victor. Tá com o Márcio Almeida aqui, Victor. Aí, Elton, é com você e ele agora, viu? A briga vai Vamos lá, ser. Victor. Você já sabe, Victor? Quer que eu
Que eu comece ou você já... Efésios 2:8, hein? Começa. Pode começar? Começa. Então vamos lá. Esse é facinho, Efésios 2:8. Esse é bem conhecido. Porque pela graça sois salvos. Tcharam! Porque pela graça sois salvos. Tcharanã, tcharanã. Tcharanã, tcharanã. É que eu não me lembro muito bem. Então vamos lá. Vou mais um pouquinho. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E tcharanã, 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 tcharanã. Bota a cachola para funcionar. Tá fácil. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2:8. Quem gostaria de dar uma ajuda à Vitor? E agora só podia ser mais uma palavra, não pode falar tudo não. Eu já parei em porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quem se lembra de mais uma palavra desse versículo? A próxima, só mais uma. Isto não vem de vocês. Opa, calma aí. Olha, Rafa falou uma coisa aí, ó. Porque pela graça sois salvos, e Rafa falou isso não, e isto não vem de vocês. Ou isto não vem de vós. Às vezes tem algumas versões que fala de vocês, ou então, como o Rafa falou, então não vem de vós. Então a gente já está quase na metade do versículo. Até a Adriana está querendo lembrar aqui, viu, Elton? Hã? Até a Adriana está querendo lembrar aqui, viu? Não dá chance para ninguém. Vamos ver o que é que vai ajudar aí. Vamos lá. Segura aí nesse não vem de vós, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Facinho. Aqui tem um bocado de gente chutando aqui. Aí ninguém acertou nada ainda. É mesmo? E tá todo mundo calado aí também chutando assim. Porque não sei o que, ninguém tá acertando aí, viu? Tô atento. Eu sei, irmão. Ludmilla. Aí, Elton, Ludmilla sabe aí, tá vendo? Calma aí, Ludmila. Ainda não. Calma aí. Calma aí. Segura aí. Guarda para você aí. Ô, Dal, eu tô achando que a gente vai aumentar esse versículo aí pro 9. O que você acha? Que é tão facinho, né? Mamão com Oito, açúcar. E até agora ninguém falou assim. É o jeito de aumentar, viu, Elton? vai ser o 8 e o 9, que tá muito fácil. Só falta um pouquinho. Já andamos quase a metade já, ou mais, do versículo. Eu nunca li o versículo Efésios 2:8, por isso que eu não me lembro. Pronto, então hoje nós vamos aprender, Vitor. Maravilha. Então hoje nós vamos aprender. Então vamos ver. Ludmilla não. Ludmilla tem que aguardar aí para poder a gente descobrir outra criança aí. Vamos lá. Quem arrisca? Deixa eu ver aqui. Vou escolher uma aqui, viu, Dal? Deixa eu ver aqui. Rafa falou um pedaço aí. Ângelo, você quer falar o restante do versículo, Ângelo, para a gente aprender? Você lembra? Eu ainda não sei ler. Ah, é verdade. Você vai estar craque e a gente vai ouvir você lendo os versículos aqui pra gente. Então vamos ver, Luísa. Será que a Luísa sabe, Dal? Heloísa, acho que ela já ouviu várias vezes, viu? O que você acha? Vamos fazer esse Efésios teste. 2:8 tá logo abaixo desse aí, ó. Quem quiser ler, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque
pela graça sois salvos. Rafa falou ainda, ó. Isto não vem de vós. Tcharam. Que mais? Aí, Heloísa, vai falar, Heloísa? Tô torcendo por Ludmila, você, Heloísa. Ludmila não pode, Ludmila tá barrada. Eu sei esse versículo. Olha só, então nós vamos ouvir Heloísa. Se quiser falar do iniciozinho, para a gente conferir se está correto, Heloísa, pode falar, viu? Se você souber o 8 e o 9, melhor ainda. Que um completa o outro. Ensaia aí, para falar tudo certinho. Mas só não pode olhar na Bíblia, hein? Cadê a Heloísa? Pode falar, Heloísa. Vamos ouvir aí você e vamos conferir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Será possível? Olha o Elton. Será possível? Prepara os joinhas aqui, o Elton não. Rapaz, ela falou do começo ao fim, viu, Dal? Sem nem pensar. Será? Será que a Heloísa não inventou alguma coisa? Não inventou, não. Que a Heloísa não vai fazer isso. Será que ela falou certinho mesmo? Eu tô achando, viu, Dal? Vou preparar um Ó, joinha. Ludmila disse que sabia, já botou ali uns aplausos ali, viu? Tô achando que deu certo, viu, Dal? Todo mundo tá falando que foi, ó, a Adriele aí, ó, tá achando que deu certo. Tá todo mundo. Não Será tá que eu tô dizendo que tá enganado? certinho. Heloísa, fala de novo aí, Heloísa, pra gente ouvir. Será Pra possível? ver se tá certo mesmo, Heloísa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É, o Elton. Vamos ver Rapaz, agora. vamos lá. Vamos lá. Suspense primeiro. É o 8 e o Tcharam. 9 que ela falou. Aham. Primeiro eu vou aqui no 2. Ó. Vou amarelar aqui o 2, ó, o suspense. Agora eu vou devagarzinho, chegando lá no 8. Vamos lá. Tcharam, tcharam, Vou olhar tcharam. essa parte aqui, ó. Porque pela Olha. graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Pode falar, o Elton, aí, o restante. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até aí tá correto. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé ou mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, esse eu vou dar um like. 2 de vez, hein, Heloísa? Muito bom. A Olha memória da só. cachola tá boa, viu? Vou comprar uma dessa. Tô precisando. Gostei, Heloísa. Aqui tinha um bocado de gente, viu, Elton? Vai falar um segredo aqui. Um bocado de gente aqui querendo adivinhar. E nada para ninguém. A Heloísa chegou, falou tudo certinho. Tá vendo aí? Muito bom. Semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai gravar mais versículos. Vocês sabiam que a gente já, ó, na minha lista aqui, ó, deixa eu conferir aqui, ó, já foi com o Didal da semana passada, que foi, deixa eu ver aqui, o Didal foi João 14,6. A gente já aprendeu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. 10 versículos a gente já aprendeu aqui, ó. João 3,16, João 5,24, João 6,37,
Lucas 18, 16, Atos 16, 31, Efésios 2, 8 e 9, 11 versículos, que Efésios são 2, Hebreus 10, 37, Salmos 1, versículo 1, e João 10, 11, e João 6,35, que foi um versículo que o Wesley citou para a gente aqui aprender. Então já são 12 versículos com o de hoje, da semana passada, que citou para a gente. A gente tem que gravar ó, os versículos todos da Bíblia, que fica mais fácil para a gente aprender também. Muito bom. Viu, Elton? Já são 9 horas e 5 minutos. Hora de mimir, que significa dormir. Então, Elton, foi muito bom hoje a historinha, treinando a cachola também, a memória, para ver se está boa. E semana que vem, se o senhor permitir, a gente vai estar aqui juntos de novo. Se o senhor não vier, talvez hoje, para levar todo mundo lá para o céu, semana que vem, se ele deixar, a gente aqui se encontra outra vez. Ok, Welton? Vamos lá. Então, Que agradecer. Pronto, vou aqui encerrar a gravação. Ok.